E aí pessoal, meu nome é Pedro Louso e bem-vindos ao curso de Física Básica do Ciência Todo Dia. Se eu pudesse escolher um conceito que eu considero um dos mais importantes, uma espécie de base necessária para começar a estudar todos os outros conceitos de física, eu diria que é energia. Diariamente na física nós utilizamos ela para nos ajudar a entender mais do universo ao nosso redor. Se nós quisermos calcular a velocidade com que uma pedra cai ou o quão rápido nosso celular vai carregar durante a noite, nós estamos direta ou indiretamente usando energia. Só que existe um porém, que é a minha intenção com começar um curso de física básica com energia. Ela não existe. Quando eu digo isso, eu não quero dizer que todos os seus professores até agora mentiram para você quando ensinaram conservação de energia ou quando você utilizou fórmula de energia cinética ou potencial para resolver contas. O que nós queremos dizer com a energia não existe é remover essa ideia errada que é até natural que muitas pessoas têm de que existe uma espécie de partícula de energia ou que você pode tocar em energia. Energia é como a cor da sua camiseta. A sua camiseta tem uma cor, mas essa cor só existe como parte de um objeto. E as cores não existem sozinhas no universo. Da mesma forma, energia é algo que coisas têm, uma propriedade. Então, se ela não existe, o que é energia? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender por que a física existe. Não é para fazer alunos passarem dificuldades em provas ou apenas para colocar uma carga horária maior nas escolas. De maneira bastante simplificada, a física é a ciência que tenta entender como o universo funciona. E mais do que entender, criar modelos que consigam, a partir de uma observação como os planetas do Sistema Solar parecem estar orbitando o Sol, descrever usando ferramentas matemáticas que nos permitam fazer previsões, montar experimentos e testar as nossas próprias ideias contra a própria realidade. Previsões como, sim, os planetas do Sistema Solar orbitam o Sol e nós podemos calcular a velocidade da órbita, o período dela e ainda conseguimos de brinde prever a existência de outros planetas sem nem mesmo ter visto eles. Então, em um certo sentido, a física é a ciência de fazer previsões, só que não no sentido místico da palavra, e sim no sentido matemático. É conseguir calcular quanto combustível a mais o seu carro vai gastar se você estiver com o bagageiro carregado. É saber que elétrons em movimento esquentam a água do seu chuveiro e conseguir prever essa temperatura. E para fazer todas essas previsões, nós precisamos de uma coisa: energia. Ou melhor ainda, nós precisamos da falta ou excesso dela. E essa frase já vai fazer bastante sentido, eu prometo. Imaginem um universo como uma pequena cidade. E nessa cidade existe uma loja mágica em que você pode trocar o seu dinheiro por dois itens: sapatos e carros. Mas existe um detalhe: a quantidade de dinheiro que você gasta em um sapato é diretamente proporcional à altura dele. Isso é, quanto mais alto o sapato, mais caro ele é. Essa proporcionalidade é tão gritante que só de olhar para a altura do sapato de alguém, você sabe exatamente quanto dinheiro ele custou. E a mesma coisa vale para os carros dessa loja. Quanto mais dinheiro o carro custa, mais rápido ele anda. Você sabe exatamente quanto dinheiro um carro custou só medindo a velocidade dele. Quando você, um cidadão da cidade, vai até essa loja mágica decidido a comprar um carro veloz, você se depara com uma placa na porta escrito "Só aceitamos joules". Para você isso não é um problema, porque como um cidadão da cidade, você sabe que só com trabalho que se ganha joules. E desculpa, eu realmente pensei bastante nessa piada e eu precisava fazer ela. E essa loja também é uma das lojas mais seguras do mundo. Logo depois de entrar nela, você vê ela vazia, sem nenhum item à mostra. Mas na hora que você deposita 10 joules na conta da loja, o seu carro aparece e você já pode andar nele inclusive. Mas a sua velocidade é igual, sempre proporcional aos 10 joules que você pagou. Isso é o que na física nós chamamos de trabalho. Basicamente a quantidade de energia que você precisa para fazer alguma coisa, fazer alguma coisa. Na vida real, se você tem um carrinho de mão vazio e tenta empurrar ele, você consegue quase sem problemas. Mas você teria muito mais trabalho se eu enchesse esse carrinho com pedras. Mais pedras significa mais trabalho que você terá para mover o mesmo carrinho. Mas dar os seus joules em troca de um sapato alto ou um carro não quer dizer que você nunca mais poderá comprar nada. A loja também aceita trocas. Lembre-se que a altura de um sapato ou a velocidade de um carro nessa cidade é diretamente proporcional a quantos joules você pagou, e isso é muito importante. Se você não gostou da velocidade do seu carro ou da altura do seu sapato, você pode trocar um por outro.
Na vida real, a energia funciona assim também. Você pode trocar um tipo de energia por outra. Da mesma forma que na nossa cidade imaginária a altura de um sapato equivale a joules, na vida real, a altura em que eu seguro uma pedra também equivale a joules. E nós inclusive temos um nome para essa quantia: energia potencial gravitacional. Se eu solto essa pedra, a força da gravidade começa a realizar trabalho sobre ela. E isso faz a pedra se mover. Conforme a altura da pedra diminui, a quantidade de joules investida em energia potencial gravitacional também diminui. Mas por que eu iria soltar uma pedra? Diminuir a altura dela não significa que eu estou perdendo dinheiro? E excelente pergunta. E a resposta é não. A energia correspondente à altura que eu perdi foi convertida em velocidade. Então, a minha quantidade de joules continua exatamente a mesma. E nós também temos um nome especial para a quantidade de joules investidos em velocidade, que é a famosa energia cinética. Mas eu tenho uma dúvida, e quem sabe vocês também. Por que eu disse que a quantidade de joules sempre continua a mesma? Aqui a gente entra em uma das leis mais fundamentais, se não a mais fundamental de toda a física, que é a conservação de energia. Vamos ilustrar o que isso significa usando a nossa pequena cidade. Esqueçam que existem outras cidades. No nosso universo imaginário, a única cidade que existe é essa em que nós estamos e podemos trocar joules por carros e sapatos. E nós vamos fazer o seguinte exercício mental. Suponha que uma pessoa magicamente apareça na cidade, sem saber como ela funciona. Ela resolve andar pela cidade e descobrir como as coisas funcionam por lá. Ela logo percebeu que muitas pessoas usavam sapatos baixos, outras usavam sapatos altos e que também haviam vários carros, uns mais rápidos e outros mais lentos. Ela também percebeu que a loja tinha uma placa, só aceitamos joules na porta, e resolveu entrar nela. Quando ela conversou com o dono, ela foi informada que lá eles vendiam carros e sapatos e que os seus valores eram estabelecidos em joules, assim como tudo na cidade. O dono também contou que, independente da quantidade de produtos na cidade, o valor total lá dentro era sempre o mesmo. Sendo assim, o que entrava de joules pelos clientes saía em produtos. Da mesma maneira, se um cliente queria devolver algum item, ele recebia os joules de volta. Nenhum sapato, carro ou joule vinha de fora da cidade, porque ela era a única cidade que existia. Estar nessa cidade era estranho, porque você podia saber quantos joules alguém tinha apenas olhando a altura do sapato ou a velocidade do carro dela. E então, a nossa pessoa fez uma descoberta interessante. Depois de anotar cuidadosamente a altura de todos os sapatos e a velocidade de todos os carros da cidade, ela sabia quantos joules estavam em circulação a qualquer momento, tanto em mercadorias na loja, quanto em produtos comprados pelos habitantes. Não satisfeita com a sua descoberta e desconfiada de que ela tinha calculado algo errado, no dia seguinte ela resolveu contar novamente a quantidade total de joules na cidade. A primeira coisa que chamou atenção foi que alguns carros no dia anterior agora andavam mais rápido, enquanto alguns sapatos que no dia anterior eram altos ficaram mais baixos. Embora isso tenha causado um leve espanto à primeira vista, ela ainda chegava no mesmo valor para a quantidade total de dinheiro na cidade quando ela somava tudo. A solução que ela encontrou foi a seguinte: algumas pessoas que ontem estavam com carros lentos pegaram a altura do sapato de outras pessoas emprestadas para aumentar a velocidade deles. E essas pessoas que tinham sapatos mais altos e emprestaram a altura deles para os carros, hoje estavam andando com sapatos mais baixos. Ou seja, algumas pessoas pegaram os joules desses sapatos para aumentar a velocidade do seu próprio carro. Só que quando ela foi somar tudo, mesmo com alguns carros indo mais rápido e alguns sapatos estando mais baixos, a quantidade total de joules continuava a mesma. Então parecia que existia algo estranho acontecendo com essa cidade, algum tipo de lei fundamental que ela não conhecia. Essa lei funcionava com base na conservação do valor total de joules na cidade. Não importava o que acontecia, o valor total sempre continuava o mesmo. E isso também acontece no mundo real, só que de uma maneira mais complicada. Para fazer essa transição entre esse exemplo e o que acontece na vida real, que nós chamamos de conservação de energia, nós vamos listar os seguintes pontos. Primeiro, aumentar o número de carros circulando pela cidade diminui o número de pessoas usando sapatos. Da mesma forma, aumentar o número de pessoas usando sapato diminui o número de pessoas andando de carro. Isso equivale a dizer que, na natureza, a energia somente pode ser transferida de uma forma para outra, e nunca criada do nada. Segundo, da mesma forma que conseguimos dizer o valor em joules de um sapato ou de um carro, olhando apenas para sua altura ou velocidade, na natureza nós conseguimos calcular a energia de objetos nas suas mais diferentes formas, usando expressões matemáticas. Terceiro, eu tomei um grande cuidado no exemplo em considerar a cidade como sendo todo o universo. Essa é a única maneira de garantir que nada entrou nem saiu dela.
Na física, esse é um conceito muito importante conhecido como sistema isolado. A conservação da energia só funciona se nós temos certeza que nada adicionou ou retirou energia do sistema. Essa lei que nós chamamos de conservação de energia nos diz exatamente o número que nós calculamos inicialmente, que é a energia total, que permanece constante, mesmo após o sistema sofrer modificações. A energia total não pode ser criada nem destruída. Somente pode ser transformada ou transferida entre suas diferentes formas. Essa lei é tão fundamental, mas tão fundamental, que até hoje nunca vimos ela ser violada em nenhum sistema físico. E isso é impressionante. Ok, então até aqui nós apresentamos o que é energia e discutimos o que significa ela ser conservada. Mas existe uma pergunta que, embora não tenha falado no início, talvez alguns de vocês tenham feito. Ao falar que algo é conservado, nós não precisamos dizer com relação ao que essa coisa é conservada? E sim, totalmente. Então quando falamos que a energia é conservada, ela é conservada em relação ao quê? A resposta para essa pergunta já estava inserida de uma maneira um tanto quanto discreta no nosso exemplo. Dia após dia, a pessoa calculou a quantidade total de joules que existia na cidade. Ele percebeu que todos os dias essa quantidade era igual. Dias, horas, semanas, segundos, essas são todas unidades de tempo. Portanto, quando nós dizemos que a energia total de um sistema se conserva, nós estamos dizendo implicitamente que ela se conserva com relação ao tempo. Eu poderia acabar esse vídeo por aqui e vocês provavelmente estão cansados. Mas eu acho válido dar um spoiler do que nós vamos ver nos próximos vídeos dessa série. O que o resultado de energia ser conservada nos diz, de forma mais profunda, é que as leis da física não mudam com o tempo. Elas são as mesmas desde a origem do universo e vão continuar as mesmas até o fim dele. E aqui chegamos num ponto muito sutil e delicado, que obviamente está além dos propósitos desse vídeo, que é a relação entre simetrias e quantidades conservadas na natureza. Isso pode parecer complicado, mas não foquem tanto nessa palavra nova, simetria, e sim no que ela quer dizer. No nosso caso de conservação de energia, existe uma simetria temporal. Isso quer dizer que se nós fizermos um experimento em algum momento e depois de algum tempo nós voltarmos e fizermos o mesmo experimento, ele vai se comportar da exata mesma maneira, conservando energia. E isso é profundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do curso de Física Básica do Ciência Todo Dia e eu também espero que vocês estejam ansiosos pelos próximos episódios. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para serem avisados quando esse próximo episódio sair. Isso vai me ajudar muito. Por favor, se inscrevam. Muito obrigado e até a próxima.